Hoje venho partilhar com vocês as leituras do mês de dezembro. Eu em novembro lancei um vídeo onde pedi algumas sugestões de leituras para fazer agora durante este mês, leituras mais natalícias, pois eu esperava fazer, não era um mês temático em que só ia ler livros relacionados com o Natal, mas queria na sua maioria ler livros desse tema. E assim iniciei o mês de dezembro com esse pensamento. Participei também justamente com a Isa dos Jardins de Mil Histórias, numa tentativa de dinamizar um pouco uma leitura conjunta, em que na primeira quinzena líamos um livro em comum e depois na segunda quinzena cada um dos participantes escolhia outro livro do tema. O livro escolhido para a primeira quinzena foi o Let It Snow, ou Deixem a Neve Cair, acho que ficou assim o título em português. E é um livro com 3 contos de 3 autores, em que um dos quais é muito conhecido no Booktube, que é o Sean Green, e eu confesso que tinha muitas expectativas para este livro, quer porque se passava durante o Natal, quer principalmente por Sean Green, porque eu não conhecia a escrita do autor, ainda não tinha lido nada nele, portanto tinha muitas expectativas. No entanto, não foi uma leitura que me cativasse. Eu atribuí 2 estrelas ao livro, se não estou em erro. O primeiro conto ainda, se calhar dos 3, ainda foi o que eu gostei mais. No entanto, todos os 3 contos pareceram tudo muito surreal. São jovens que ficam sozinhos durante o Natal, porque os pais se encontram ausentes por algum motivo, ou então nem sequer temos, como é que eu vou explicar? Nem sequer temos indicação de porque é que aqueles pais não estão com os filhos na altura do Natal. Achei muito estranhas, e todas as histórias são assim, mesmo tudo muito surreal, tudo muito. A parte do romance pareceu-me tudo um bocadinho forçado. A protagonista então do último conto é extremamente egocêntrica e apeteceu-me lhe dar uns valentes pares de estalos. E não foi um livro, não odiei, não digo que não, mas esperava muito mais do livro. Depois, um pouco durante o mesmo período, iniciei-me numa leitura beta da autora Carla M. Soares. Ela estava a perguntar se alguém estaria interessado e eu ofereci-me, e eu gostei bastante. Eu dei 4 estrelas. É um livro assim do género um pouco fantástico, que é um dos meus géneros preferidos, e gostei bastante de conhecer o tipo de escrita da Carla, e sem dúvida, se eu já tinha vontade para ler os outros livros como A Alma Rebelde, o A Chamar o Vento e agora o último, O Cavaleiro Inglês, então ainda fiquei com mais vontade. Depois, e ainda na onda do Natal, li então o Natal do Poirot, de Agatha Christie, e mais uma vez gostei da escrita da Agatha Christie. Eu gosto da forma como a autora, em livros de poucas páginas, constrói um mistério, um crime, e nos vai dando pistas para tentar descobrirmos o assassino, quais os motivos, e uma vez mais fui surpreendida. O assassino não era de todo alguém que eu esperasse que era, e se não estou em erro dei 4 estrelas. Depois li o Em Caça para o Natal, de Kaylee Taylor. Eu li este em formato português do Brasil, em formato não, no idioma português do Brasil, e eu atribuí-lhe 3 estrelas. Este é talvez dos livros que eu li da temática Natal, aquele que se calhar mais se aproxima do espírito. É um chiclete muito leve, uma história
com bastante tom divertido. Recordei-me muitas vezes enquanto estava a ler, comparando esta protagonista, que agora não recordo o nome, mas recordei-me várias vezes da Poppy do Eu Tenho o Teu Número. E foi assim, tal como eu já disse, uma leitura leve dentro do espírito. Depois li então o primeiro livro físico do mês, foi A Trança de Inês, de Rosa Lobato de Faria. Eu tinha muitas expectativas deste livro, tenho ouvido ótimas críticas, mas a verdade é que ou eu tinha muitas expectativas ou não o li na altura indicada. Eu dei-lhe apenas 2 estrelas. É um pouco a história do amor do rei Dom Pedro e da Inês de Castro, mas com algumas reencarnações. Portanto, é passada em 3 tempos: o tempo do Dom Pedro e da Dona Inês de Castro, depois um tempo mais presente, que agora que está no final dos anos 90, na passagem do milénio, do ano 2000 para 2001, e depois num futuro 2050 e tal, ou 2070, qualquer coisa, não me lembro bem, mas não é 2000, é 2100 pronto, num futuro. Portanto, eu gostei da parte do futuro e da parte como a Rosa Lobato de Faria criou uma espécie de distopia, mas pareceu-me tudo muito repetitivo. Temos sempre o mesmo nome das personagens. Temos o Dom Pedro, a Dona Inês, a Constança, o Afonso, eu lá não me lembro, mas o nome da mãe do Pedro é sempre a mesma. Aqueles que foram os culpados da morte da Inês de Castro, também os nomes são sempre os mesmos. Portanto, foi tudo muito repetitivo e também tive alguma dificuldade. Às vezes estamos num diálogo, estamos numa descrição de um Pedro e de repente saltamos para o outro Pedro. Achei um pouco confuso e não foi de todo aquilo que eu esperava. Entretanto, e todos estes livros foram lidos durante a primeira quinzena de dezembro, eu entretanto fiquei de gripe, com febre, tive de cama e a vontade de ler, perdi um pouco a vontade de ler. Depois meteu-se o Natal pelo meio e entre fazer as coisas, os doces e assim para o Natal, também não houve muito tempo livre. Depois, e na última quinzena, em termos de livro, o único que eu li e foi sem dúvida o melhor do mês foi nada mais nada menos Ano dos Cabelos Ruivos, que eu fiz a adaptação de desenhos animados que deu há uns anos, dava-nos há uns anos na RTP, penso que era durante o Agora Escolha, e eu gostava bastante. E o livro foi lançado agora, se não estou em erro, no final de novembro, e foi numa encomenda que fiz este mês. E pouco tempo depois do livro ter chegado, eu resolvi pegar no livro. Eu não estava com grande vontade de ler coisas de Natal, não estava com vontade de ler nada em especial, mas o livro chamou-me a atenção e eu gostei. Tem umas descrições maravilhosas, a forma como a Ana está retratada é muito bom. Eu não tinha já muitas recordações da série, apenas a imagem da Ana e da sua grande amiga Diana, e foi muito bom voltar à Ana e aos seus cabelos ruivos, e fiquei cheia de vontade de ver a série, ou rever a série dos desenhos animados. Entretanto, foram estes os 6 livros, em termos de livros foram 6, e depois tive alguns contos que fui ler. Iniciei o mês com o Teatrizes, da Olinda Peixil, um conto que a autora disponibilizou relacionado com a temática Natal, e li ainda no início do mês e gostei. Eu vou deixar o link da opinião eu fiz, acho que só no Goodreads, eu vou deixar cá em baixo. Depois li, e foi o blog, se não estou em erro, Crónicas de uma Leitora, que eu vou deixar também o link cá em baixo, andou a disponibilizar alguns contos escritos por autores portugueses,
e eu fui lendo. E o primeiro que eu li foi talvez dos contos disponibilizados no blog, aquele que eu mais gostei foi o Presente Inesperado, da Karina Roça, que é uma história tão fofinha que me tocou. Eu vou deixar, eu escrevi a opinião neste conto no blog, eu vou deixar lá embaixo. Li ainda O Regressado, de Carla M. Soares, A Redenção, do Nuno Nepomuceno, Do Coração, de Manuel Alves, O Natal do Sargento Ulianov, de Pedro Garcia Roçado, Finding Christmas, de Inês Montenegro, e estes, portanto, desde o Presente Inesperado até a Finding Christmas, foram todos contos disponibilizados no blog A Crónicas de uma Leitora. Depois li também um conto infantil, disponibilizado também pela Carla M. Soares no seu blog, que foi As Reinas Teimosas. E devo dizer que, apesar de ser um conto infantil, eu adorei. Achei mesmo muito, muito giro. E os dois últimos contos que li este mês foram o Desmarração, de Liliana Novaes, e Olhos de Vidro, de Karina Roça, que também gostei bastante e escrevi uma pequena opinião no Goodreads, também vou deixar o link cá em baixo. Portanto, foram estas as leituras do mês. Eu sei que também não foram tão poucas quanto isto, portanto, foram 6 livros e 11 contos. No entanto, eu esperava ler um pouco mais, nomeadamente agora, eu não digo na segunda quinzena, porque entendo-se o Natal e o Ano Novo, junto a esses dias é sempre mais complicado, mas, por exemplo, aquela semana, da semana do 15, que foi até dia 20 ou 21, por aí, eu contava ler um pouco mais e não li, durante essa semana não li rigorosamente nada, por causa da gripe. Mas mesmo assim não foi um mês mau, e foi um mês com muitas leituras de e-book, em 6 livros, só 2 é que foram em formato físico. E pronto, foram estas as leituras do mês. Um beijinho e até ao próximo vídeo.